O Trump disse, portanto, que está muito descontente com a Rússia e decepcionado com o presidente Vladimir Putin e fez uma ameaça. Abre aspas, vamos aplicar tarifas muito severas à Rússia se não chegarmos a um acordo de paz em 50 dias, fecha aspas. Trump afirmou que haverá uma distribuição de armas para a Ucrânia e que essa distribuição será coordenada pela OTAN. E a gente tem esse trecho agora em vídeo da fala do presidente Donald Trump ao lado do secretário-geral, que está aí na foto, cumprimentando o Trump, o Mark Rutte. Vamos acompanhar. Secondary tariffs are very, very powerful. We can do secondary, we're probably talking about 100% or something like that. We can do secondary tariffs without the Senate, without the House. But what they're crafting also could be very good. Yeah, I have it at 100%. They may have it, I don't know what they're going to end up with. They may have it at 102. They may have it at 500. But they're doing some good work in the House, and I think in the House and the Senate. Secondary tariff. Professor, queria destacar 2 pontos dessa fala. A primeira, explicar essas sanções secundárias. A nossa audiência é sempre muito dinâmica, né? A gente entrou faz 15 minutos, agora 12h58, quase 1h da tarde, então vale a gente explicar novamente. Essas sanções secundárias que Donald Trump fala, nesse trecho que a gente pegou da fala dele na Casa Branca, ao lado do secretário-geral da OTAN, que vai colaborar com essas medidas, principalmente na distribuição de armas lá para a Ucrânia, o presidente Trump está dizendo que, em relação a países que compram petróleo da Rússia, por exemplo, pode ter sanção secundária. Então, esse país, por exemplo, que é o caso da China, que compra petróleo da Rússia, esse país que compra o petróleo da China pode ser taxado entre 100 e 500%, assim como ele disse aí. Então é essa a sanção secundária que países que se relacionam com a Rússia, compram produtos da Rússia, podem ser taxados de forma secundária. Então a taxação não é dos Estados Unidos diretamente a esse país, mas tem uma taxação secundária através dessa taxação com a Rússia. E aí o ponto que eu queria te perguntar, professor, é que tem até um descaso ali na fala do Trump, né? Ele fala ali, eu acho que são 100%, a gente está decidindo. E claro, nesse caso da sanção secundária é uma questão discutida pelo Congresso americano, por isso que ele também diz que não tem uma certeza sobre essa taxa. Mas é o que a gente vem falando, ele alarma, ele deixa o mundo com medo, empresas pequenas, médias, grandes, vários países com esse receio dessa taxação cada vez maior, né? Começou com outros países entre 25% e 40%, chegou no Brasil a 50%, México na União Europeia com 30% e agora o caso da Rússia com 100%. Então ele anuncia, faz esses anúncios para a imprensa. Esse é um outro ponto que chama atenção, né, professor? Porque das outras vezes ele tinha feito só o anúncio na Truth Social, que é a rede social dele. Desde que ele brigou com Elon Musk, ele não usa mais o X para fazer esses anúncios. E ele faz ali um anúncio que a gente não sabe se é a pessoa, Donald Trump, ou se é o presidente dos Estados Unidos, né? Porque ele usa uma rede social dele. Mas dessa vez ele fez um anúncio que também impressiona, da Casa Branca, ao lado de um secretário muito importante da OTAN, que é também um órgão que sempre é muito relevante. Tudo que fala faz preço. Eu queria que o senhor comentasse, professor, sobre isso, né? Esse certo descaso, né? Eu acho que são 100% que ele diz aí. A gente, inclusive, continua acompanhando esse trechinho da fala dele de agora a pouco. 2 pontos que eu destaco, gostaria de destacar, Natália. O primeiro é que as sanções dos Estados Unidos contra Cuba também tem uma lei, né, que a lei Helms-Burton, que todo navio que aportar em Cuba não pode, por exemplo, aportar nos Estados Unidos. Tem uma lei contra o Irã, que é a lei Torricelli, também nome de deputados, senadores nos Estados Unidos. E a mesma coisa agora, essa lei provavelmente aí proposta pelo Lindsey Graham, vem a ter o nome dele, né? Então, e essa tem que ser votada, que é para, mais ou menos segue a linha dessas 2 anteriores que eu acabei de mencionar, que é, se você faz negócios com a Rússia, você é sobretaxado pelos Estados Unidos, né? E o segundo ponto que você destaca é em relação aos percentuais. O Trump, eu acho que seria importante ter esses números para saber
ou seja, os números eu digo, né? O que de efetivo terá nessa medida também? Seria de ser 50%, 80%, 100%, 200%, porque certamente hoje o comércio Rússia e Estados Unidos, esse comércio está, se não zerado, está próximo de zero. Então, o Trump sabe que apenas as tarifas é mais uma rodada de sanções, faz parte, né, complementa as sanções que já estão em vigor contra a Rússia. Ele também busca mobilizar os países europeus para ampliarem as sanções, mas já sancionou ouro, já sancionou o SWIFT, já sancionou, né, exportações da Rússia para os Estados Unidos, é claro, para países europeus. Então a Rússia também está com a economia dela bastante debilitada. Ao mesmo tempo, o senador, né, ao propor essa medida, ele diz, olha, quem compra petróleo da Rússia, no fundo, está ajudando o Putin a ter dinheiro, a conseguir dinheiro para continuar a guerra contra a Ucrânia. Então, é uma relação também que se estabelece, que talvez não é uma relação tão causal assim, ou seja, que necessariamente o dinheiro obtido com o petróleo é o dinheiro que vai todo ele para as armas, porque também a Rússia tem que fazer necessidade a outras, né, enfim, a outras despesas, né, da sua população, ou seja, a outras, melhor dizendo, outras necessidades da sua população. Então, os Estados Unidos, é interessante que ele não falou nada até esse momento contra a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte, ela voltou a falar, né, por esses dias, que o apoio dela à Rússia é incondicional. E a Coreia do Norte tem enviado armas para a Rússia, né? Então, o Trump, eu acho que ele não fala diretamente, mas eu acho que ele ele quer pressionar mais a China, porque ele sabe que a China hoje é um ator importante que pode pressionar a Rússia para ir à mesa de negociação. Só que o Trump, ele embora busque esse objetivo, me parece, né, um dos seus objetivos é esse, mover a China em direção a pressão, né, sobre a Rússia, mas não o faz diretamente, não o faz aberto diplomaticamente, o que poderia ter até mais efetividade do que essas medidas que ele está anunciando em direção à economia russa.